Preparem o coração, porque este capítulo de Quem Ama Cuida chega carregado de emoções devastadoras. O homem mais poderoso desta história, o advogado que comprou testemunhas, que usou sua amizade com um juiz para condenar uma mulher inocente a 12 anos de prisão, que destruiu uma família inteira sem perder o sono uma única noite. Esse homem acorda hoje como rei e vai dormir como um mendigo emocional, expulso da própria casa, abandonado pelos clientes, humilhado diante do filho. E eu preciso avisar vocês: ninguém, absolutamente ninguém nesta novela está preparado para o que vem a seguir. Hoje, Adriana comete a maior loucura desde que saiu da cadeia. Hoje, Pilar vira o jogo com uma ameaça que pode mandar nossa protagonista de volta para trás das grades. Hoje, Dora, a mulher que aguentou calada por décadas, se levanta da mesa e aponta a porta para o marido. Hoje, André confessa que ama outra mulher. E vocês não fazem ideia de quem é essa mulher. E o capítulo termina com Adriana atravessando a porta do escritório de Pedro, num encontro que pode mudar o destino dos dois para sempre. Este é daqueles capítulos que a gente assiste com a mão na boca, do começo ao fim. Vamos lá. Tudo começa quando Adriana atravessa o portão da mansão, que um dia foi de Arthur Brandão. E olhem que ironia cruel do destino, meus amigos. Aquela casa, aquele jardim, aquele hall imenso, aquelas escadas de mármore, era o lar que Arthur emprestou para a família de Adriana quando eles perderam absolutamente tudo na enchente. Foi ali que Otoniel dormiu, que Elisa se recuperou, que Adriana chorou a morte de Carlos. E foi de lá que Pilar expulsou todos eles como se fossem lixo. No dia seguinte, a condenação da neta de Otoniel. Agora Pilar mora ali, instalada, confortável, dona de um imóvel que nunca foi dela. E Adriana entra, sem autorização, sem convite, sem bater. Entra porque, na noite anterior, Otoniel contou a ela, tremendo de raiva, que Pilar tinha mandado obrigar Elisa a entrar dentro de um carro no meio da rua. Sequestrou a mãe dela, ameaçou a mãe dela. E Adriana, que já perdeu o marido, que já perdeu a liberdade, que já perdeu 4 anos de vida numa cela por um crime que não cometeu, não vai perder a mãe também. "Onde você está, Pilar?" grita Adriana, a voz ecoando pelo hall. "Apareça! Tenha a coragem de olhar na minha cara." Pilar surge no alto da escada, calma como uma serpente ao sol. Ela desce um degrau, depois outro, e sorri. Ora, a ex-presidiária invadindo residência alheia. Que novidade! "Você mandou levar minha mãe", explode Adriana. "Você colocou uma mulher doente dentro de um carro à força? Elisa tem fibromialgia, Pilar. Ela vive com dor todos os dias da vida dela. O que é que você quer de mim?" "Eu quero", responde Pilar, chegando bem perto, "que você suma. Simples assim. Você entrou na minha família como uma praga, casou com meu irmão por dinheiro e desde que saiu daquela cadeia não faz outra coisa senão cavar buracos ao meu redor. Eu avisei sua mãe. Agora estou avisando você. Eu não tenho medo de você. Não? Que pena." E é aqui, queridos telespectadores, que Pilar dá a cartada. Ela olha ao redor, olha para a porta aberta, olha para a Adriana parada no meio da sala dela. "Porque eu acabei de perceber uma coisa maravilhosa. Você está dentro da minha casa, sem permissão. Isso se chama invasão de domicílio, minha querida. É crime. E você não é uma cidadã comum, não é mesmo? Você está em liberdade condicional." Meu Deus! O rosto de Adriana muda na hora. "Eu só preciso pegar esse telefone", continua Pilar, saboreando cada palavra. "Ligar para a delegacia e dizer que uma condenada por homicídio invadiu minha residência e me ameaçou. Uma única infração, Adriana. Uma única. E você volta para aquela cela fedorenta de onde nunca deveria ter saído. Você não faria isso." "Ah, meu bem", sorri Pilar. "Eu paguei para te matar lá dentro. Você acha mesmo que eu teria pudor de fazer uma ligação?" E aqui, meus amigos, a gente vê o sangue sumir do rosto de Adriana. Porque ela sabe que Pilar é capaz. Ela lembra da noite em que Zene a atacou no pátio do presídio, do gosto de sangue na boca, dos dias no ambulatório. Ela lembra da voz do capanga sussurrando que matariam Pedro se ela não terminasse tudo. Tudo isso passa pelos olhos dela em 2 segundos. Adriana recua um passo, depois outro, e sai daquela casa com o coração disparado, sabendo que acabou de entregar de bandeja para a inimiga a arma perfeita. Mas prestem atenção numa coisa. Ela sai apavorada, sim. Mas ela não sai derrotada. Ela para na calçada, respira fundo e sussurra para si mesma: "Cada passo em falso agora vai ser usado contra mim.
Então não vai ter mais nenhum passo em falso. A partir de hoje, eu só ataco com prova na mão. E o que Pilar não sabe, o que nenhum dos Brandão sabe, é que a vingança de Adriana já está funcionando. Já está devorando o aliado mais poderoso deles. Porque enquanto Pilar comemora sua pequena vitória no hall da mansão, enquanto isso, no escritório de Ademir, o império está desabando tijolo por tijolo. O telefone não para de tocar. Mas não é cliente novo não, é cancelamento. Doutor, o senhor Fontana desmarcou a reunião das 10. Remarque para amanhã. Ele não quer remarcar, doutor. Ele pediu para transferir o processo para outro escritório. Ademir levanta os olhos devagar. O quê? E aí vem o segundo telefonema. E o terceiro. E o quarto. Um por um, os grandes nomes que sustentaram aquele escritório por 30 anos vão desaparecendo da agenda. Ninguém quer ser fotografado ao lado de um advogado denunciado por assédio sexual. Ninguém quer o nome da empresa na mesma manchete que o dele. Porque, gente, vocês precisam lembrar como chegamos até aqui. Tudo começou quando Adriana, disfarçada com o nome de Ivone, se aproximou de Sueli, a secretária que Ademir demitiu depois de anos de assédio. Adriana ouviu, acolheu e mostrou àquela mulher que ela não estava sozinha. Sueli foi até Pedro. Pedro aceitou representá-la contra o próprio pai. A denúncia virou processo. O processo virou intimação. A intimação virou aquela cena inesquecível do Ademir cercado por jornalistas na porta da delegacia. E depois de Sueli, vieram outras duas mulheres. E agora vem a conta. Ademir se levanta, caminha até a janela e vê o vazio da sala de espera lá embaixo. Aquele lugar que vivia lotado. 30 anos, ele murmura com a voz falhando. 30 anos construindo isso, e uma mulher derruba tudo em uma semana. E aqui está a ironia mais deliciosa desta novela, meus queridos. Não foi uma mulher, foram muitas. E a que puxou o gatilho está em liberdade condicional, trabalhando num salão de beleza, com o cabelo preso e um sorriso educado no rosto. Mas, se vocês acham que o pior dia da vida de Ademir acabou aí, vocês não conhecem esta novela. Porque ele volta para casa, e a casa não é mais dele. Dora está de pé na sala, com as malas dele já prontas ao lado da porta. E vocês precisam entender quem é essa mulher. Dora não é uma vilã. Dora é a esposa que engoliu tudo, que fingiu não ver, e fingiu não ouvir, e se agarrou à escola de dança da família para ter alguma coisa que fosse dela. Ela olhou para o marido depois da condenação de Adriana e disse: "Você ajudou a condenar uma inocente." E ele não respondeu. Hoje, ela não vai mais engolir nada. "O que é isso, Dora?" "Isso são as suas coisas", ela responde, e a voz dela está firme como aço. "Você vai sair desta casa hoje." "Você enlouqueceu? Eu construí esta casa." "Você construiu esta casa com dinheiro sujo", grita Dora. E é a primeira vez que a gente vê essa mulher gritar assim. "Com dinheiro de suborno, com o dinheiro que você pagou para o Tom mentir num tribunal." E enquanto eu fingia que não sabia, enquanto eu recebia os seus clientes com sorriso e cafezinho, você estava agarrando as suas funcionárias dentro do seu escritório. "São mentiras, é armação. 3 mulheres, Ademir. 3. E o advogado delas é o seu próprio filho." Ela ri, uma risada amarga que dói de ouvir. "Você sabe o que é isso? Isso é o universo devolvendo cada coisa que você fez. O seu filho, o mesmo filho que você tentou humilhar, é quem vai te enfrentar no tribunal." "Dora, por favor." E olhem só. Agora ele suplica. O homem que nunca pediu nada a ninguém. "Eu preciso de você agora. Se você me abandonar, eu não tenho mais nada." "Exatamente", responde Dora, abrindo a porta. Agora você sabe como a Adriana se sentiu. Meu Deus, que frase! Que capítulo! E Ademir sai, com 2 malas na mão, na calçada da própria casa, aos 60 e tantos anos, sem escritório, sem mulher, sem filho, sem reputação. O rei da corrupção jurídica virou um homem qualquer com uma mala em cada mão. E o que um homem desesperado faz quando não tem mais para onde ir? Ele procura a única pessoa que ainda pode precisar dele. E é aí, meus amigos, que Ademir bate na porta de Carmita. 2 pessoas afundando, agarrando-se uma na outra. Porque Carmita também está destruída. Vocês lembram? Ela caiu no golpe de Edson, o homem misterioso que a seduziu, convenceu a tirar um empréstimo no banco e sumiu do hotel sem pagar a conta. Carmita está endividada até o pescoço, escondendo isso da filha.
Eu preciso de ajuda, Carmita, diz Ademir. A Dora me expulsou. Ela ouve você. Fale com ela. E Carmita olha para aquele homem quebrado. E dentro dos olhos dela, acende uma luzinha muito perigosa. Porque Carmita é sobrevivente. E sobrevivente enxerga oportunidade em qualquer escombro. E o que eu ganho com isso, doutor? Ai, ai, ai. Percebem o jogo? Ademir está sendo cobrado. O homem que sempre comprou todo mundo agora está do outro lado da mesa, sendo precificado. Mas enquanto o casamento de Ademir e Dora morre, outro coração está sendo despedaçado. E esse ninguém viu chegando. Carolina está radiante. A menina venceu o concurso de dança com André. Os dois se beijaram. Os dois viveram semanas de encantamento. Ela chega para o encontro com um sorriso enorme. E André diz que precisa conversar. Carolina, eu não posso continuar. Como assim? Não pode continuar? André, o que aconteceu? Eu estou apaixonado por outra mulher. Não pode ser. O silêncio que cai ali é de partir a alma. Carolina, que é filha de Ulisses e Fábia, uma menina que só quis ser feliz no meio de uma família e está desmoronando por causa de dívida e jogo, leva um soco no estômago. Outra mulher? Que mulher? Eu conheço? Isso não importa. Importa sim, grita ela, com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho o direito de saber por quem eu fui trocada. Mas André não diz. E ele não diz, queridos telespectadores, porque a verdade é impronunciável. Porque a mulher que André ama é Dora, a esposa do tio dele. A mulher que ele beijou durante um ensaio na escola de dança e que não sai da cabeça dele um segundo desde então. A mulher que hoje mesmo acabou de expulsar o marido de casa. E é aqui que a novela costura tudo de um jeito magistral. Porque Carolina, destruída, vai chorar no ombro de quem? De Dora. Ele terminou comigo, tia Dora. Ele disse que está apaixonado por outra mulher. E a câmera fecha no rosto de Dora. E, gente, que atuação! Porque Dora sabe. Dora sabe exatamente quem é a outra mulher. Ela sente o chão fugir dos pés. Ela olha para aquela menina chorando. Uma menina que confia nela, que a chama de tia. E ela é obrigada a passar a mão na cabeça de Carolina e dizer: vai passar, meu amor. Sabendo que é ela a causa daquele choro. O desconforto dela é físico. Ela quase não consegue respirar. E o que passa pela cabeça de Dora naquele momento? Eu acabei de acabar com o meu casamento. E se o mundo descobrir que o sobrinho do meu marido está apaixonado por mim, ninguém vai acreditar que eu saí daquela casa por dignidade. Vão dizer que eu saí por causa dele. E então, para piorar ou para melhorar, depende de qual time vocês estão. André aparece. Ele bate na porta de Dora. E aí ficam os dois, frente a frente, no dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Ele não precisa nem dizer nada. Está tudo no olhar. E Dora, que é uma mulher inteira, uma mulher de caráter, faz o que precisa fazer. Recua. Você não devia estar aqui, André. Mas a voz dela treme. E quando a voz treme, meus queridos, é porque o coração já respondeu antes da boca. Mas a noite ainda não terminou. E outro casal está em guerra. Pedro e Bruna. E hoje o motivo é Carmita. Sua mãe está metida em alguma coisa, Bruna. Ela pegou empréstimo no banco. Ela está recebendo gente estranha. Ela está mentindo para todo mundo. Não fala assim da minha mãe. Eu estou tentando ajudar. Você não está tentando ajudar ninguém, Pedro. Explode Bruna. Você está no escritório o dia inteiro cuidando das causas das outras. Você está processando o seu próprio pai. Você está resolvendo a vida da Adriana. Mas dentro desta casa comigo, você não está em lugar nenhum. E aí está, meus amigos, a verdade nua desse casamento. Bruna não está brigando por causa de Carmita. Bruna está brigando porque ela sabe que perdeu. Porque ela viu o marido chamá-la pelo nome de Adriana. Porque ela viu os dois conversando de longe. Porque ela já disse para a Bia que acredita que existe um caso entre eles. E o que dói é que Bruna está doente. Ela tem uma doença séria que esconde de todo mundo, inclusive da própria mãe. Ela desmaiou, ela passou mal, ela se recusou a ir ao hospital. Essa mulher está lutando uma guerra dentro do corpo dela, enquanto luta uma guerra dentro do casamento, e está perdendo as duas. E a Adriana, nesse meio tempo, tenta salvar uma mulher que não quer ser salva. Ela procura Helenice. Helenice, a filha da Rosa, casada com Tom. O mesmo Tom que recebeu dinheiro de Ademir para mentir no julgamento e ajudar a condenar Adriana. E vejam a grandeza desta personagem. Adriana não vai lá cobrar. Ela vai lá cuidar. Helenice, eu sei que tem alguma coisa errada.
Eu vejo nos seus olhos. Você pode falar comigo. Não tem nada, Adriana. Eu passei 4 anos numa cela ouvindo mulheres que diziam exatamente isso. Não tem nada. Até o dia em que tinha tudo. Mas Helenice fecha a cara, fecha o coração, fecha a porta. Eu preciso ir. E some. E Adriana fica ali, olhando aquela porta fechada, entendendo que existem prisões sem grade. E que essa mulher está numa delas. E ainda tem mais, porque na família Brandão ninguém tem sossego. Rafael perde a paciência com a irmã. Brigitte está obcecada por César. Mandou flores anônimas, criou uma fantasia inteira na cabeça e já causou confusão entre Bia e César com esse teatro todo. Chega, Brigitte. Ele é sócio da minha clínica. Ele tem uma namorada. E você está fazendo o papel de louca na frente de todo mundo? Fica longe do César. E Brigitte responde do jeito que só ela responde. Com aquele olhar que diz, eu vou fazer exatamente o contrário. Anotem aí, porque essa história ainda vai explodir. E no meio de tanta desgraça, um raio de luz. Enéas convida Elisa para sair, e vocês precisam entender o que isso significa. Elisa é a mãe de Adriana. É a mulher que perdeu tudo na enchente, que viu o genro morrer, que viu a filha ser condenada injustamente, que foi diagnosticada com fibromialgia, que foi despejada e que ontem mesmo foi sequestrada e ameaçada por Pilar dentro de um carro. E hoje um homem bom olha para ela e diz, vamos sair? Só nós dois. É pequeno, é simples, mas depois de tudo é enorme. E então chegamos ao gancho final, porque o capítulo termina com Adriana atravessando a porta do escritório de Pedro. Depois da ameaça de Pilar. Depois do medo de voltar para a cadeia. Depois de bater numa porta que não se abriu. Adriana vai até o único lugar onde ela ainda se sente segura. E do outro lado daquela mesa está Pedro, o homem que a defendeu quando o mundo inteiro a chamou de assassina. O homem que enfrentou o próprio pai por ela. O homem que ela dispensou mentindo, dizendo que não o amava, para impedir que Pilar mandasse matá-lo. E que até hoje não sabe o verdadeiro motivo daquele término. O homem que está casado com outra. Os dois se olham. E o ar naquela sala fica pesado, elétrico, impossível. E aí, o capítulo corta. Assim, do nada. Deixando a gente com o coração na mão. E aí está, queridos espectadores. Que capítulo devastador. Ademir perdeu os clientes, perdeu a casa, perdeu a mulher e ainda teve que implorar ajuda para a Carmita. Vocês conseguem acreditar na queda desse homem? Do púlpito para a sarjeta em um único dia. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Primeiro, a Dora fez certo em expulsar o Ademir? Ou vocês acham que ela demorou demais e devia ter feito isso lá atrás, quando ele condenou a Adriana? De 0 a 10, que nota vocês dão para a Dora neste capítulo? Segundo, a Adriana foi imprudente invadindo a casa da Pilar? Ela colocou a liberdade em risco por impulso? Ou vocês entendem que qualquer mãe faria o mesmo depois do que a Pilar fez com a Elisa? E vocês acham que a Pilar vai mesmo denunciar? Ou ela vai guardar essa carta na manga para usar num momento pior? Terceiro, o André está apaixonado pela Dora, a esposa do próprio tio. Isso é amor ou é loucura? E a Carolina, coitada, chorando no ombro exatamente da mulher que roubou o namorado dela sem nem querer. Vocês acham que a Dora vai ceder ou vai segurar essa barra? E a pergunta que não quer calar. O que a Adriana foi fazer no escritório do Pedro? Contar a verdade sobre o término? Pedir ajuda contra a Pilar? Ou finalmente dizer o que ela nunca deixou de sentir? Deixem tudo nos comentários. Eu quero ler cada opinião. Digam qual cena mais impactou vocês. Qual momento deu vontade de gritar com a televisão? E qual personagem merece a vingança mais dolorosa desta novela? E se vocês gostaram deste resumo, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder nenhum detalhe do que vem por aí. Porque com o Ademir na rua, a Bruna doente escondendo tudo de todo mundo, a Ingrid afundando a joalheria e o verdadeiro assassino de Arthur Brandão ainda solto lá fora, acreditem em mim, o melhor ainda está por vir. Até o próximo capítulo, meus queridos. E lembrem-se, em quem ama cuida, quem semeia injustiça, colhe tempestade. E a tempestade do Ademir só está começando.